Imagina um motor tão resistente que podia ligar no meio do deserto, continuar funcionando em uma geleira e até sobreviver ao caos de uma guerra. Esse motor existiu, e se chamou Deutz F6L912. Não era um simples diesel, era um símbolo de força bruta e confiabilidade, o coração que deu vida a tanques, tratores e até a gigantes da construção. Mas aqui está o mistério. Se era tão bom, por que desapareceu? O que pode destruir uma máquina considerada praticamente indestrutível? A resposta não está em uma única falha, mas em uma combinação de segredos, fraquezas ocultas e um inimigo silencioso que nenhum engenheiro previu. E o mais impactante é que aquilo que o tornava tão invencível também foi o que o condenou. Em plena Segunda Guerra Mundial, a Alemanha tinha um problema que parecia impossível de resolver. Seus veículos dependiam de motores refrigerados a água, e isso era um pesadelo no campo de batalha. Os radiadores congelavam no inverno, ferviam no verão, enchiam-se de vazamentos ou ficavam destruídos pela metralha. Uma falha assim podia decidir entre avançar ou ficar preso. A ordem foi clara: era preciso eliminar a água da equação. E aí apareceu a Deutz, naquela época chamada Kloeckner-Humboldt-Deutz, com uma ideia radical: construir um motor diesel totalmente refrigerado a ar. Nada de líquidos, nada de radiadores, apenas aletas, ventiladores e pura engenharia alemã. O desafio era enorme, mas em 1944 saiu de suas fábricas o primeiro protótipo pensado para resistir a tudo. Um diesel militar que não congelava, não quebrava e podia continuar funcionando mesmo sob fogo inimigo. Era simples, duro e projetado para sobreviver em qualquer clima. Um exemplo lendário foi o SD.KFZ-234, um veículo blindado que incorporou um motor diesel refrigerado a ar da Tatra. Foi o único blindado alemão de seu tempo que usou essa tecnologia e demonstrou algo que mudaria a história: os motores a ar podiam resistir à guerra. Esse triunfo foi a faísca que acendeu tudo o que viria depois. O que nasceu como uma solução desesperada para sobreviver nos campos de batalha estava prestes a se transformar em um império mecânico. Mas uma máquina feita para a guerra não ia ficar apenas nos tanques. O que aconteceu depois transformou esse motor em uma lenda que dominou fazendas, fábricas e estradas inteiras. Após o fim da guerra, muitos fabricantes estavam em ruínas, mas a Deutz sabia que tinha uma carta na manga: a tecnologia de refrigeração a ar. Não era apenas uma invenção militar. Era um conceito capaz de conquistar qualquer terreno civil. O retorno não foi imediato. Foram necessários 5 anos de reconstrução antes de recuperar o ritmo de produção, mas quando conseguiram, a avalanche foi imparável. Em 1954 já haviam fabricado mais de 100 mil motores. 3 décadas depois, o número superava os 4 milhões. Uma verdadeira demonstração de domínio. E no coração desse sucesso brilhava um modelo em particular: o F6L912. Um 6 cilindros de 5,6 litros, naturalmente aspirado, que se tornou o estandarte da lendária Série 912. Tinha um design modular que o tornava único. Cada cilindro era uma peça independente, fácil de desmontar e substituir, quase como blocos de construção mecânicos. Por fora, suas aletas de refrigeração faziam parecer um porco-espinho de aço, uma fera pronta para aguentar qualquer castigo. No desempenho também não decepcionava. Dependendo da configuração, podia entregar entre 65 e 106 cavalos de potência. Não parecia um número enorme, mas seu torque constante e confiável tornava perfeito para tratores, colheitadeiras, tratores de esteira, escavadeiras, geradores e até veículos militares. Não importava o trabalho, o F6L912 estava sempre pronto. E o melhor de tudo, manutenção mínima. Sem radiadores que quebrassem, sem vazamentos de líquido que arruinassem o dia. Combustível, óleo e pouco mais. Era um motor que não pedia nada e entregava tudo. Não demorou para conquistar a fama de indestrutível. Os operadores o adoravam. Os agricultores confiavam nele durante as colheitas, os construtores em suas obras, e os militares nos terrenos mais hostis. Não importava o quanto tentassem matá-lo. O F6L912 simplesmente se recusava a morrer. O F6L912 tinha fama de invencível, mas por trás de sua dureza havia um inimigo silencioso que nunca deixou de rondar: o calor. Ao contrário dos motores refrigerados a água, este confiava unicamente em um sistema de ventiladores e aletas metálicas que dissipavam o calor diretamente no ar. Em teoria, era brilhante, sem radiadores que estourassem, sem vazamentos de líquido que arruinassem a jornada. Mas na prática, o mundo real é muito mais sujo. Nos campos de cultivo, as aletas se enchiam de poeira, sementes e graxa. Nas obras,
O barro e a terra formavam camadas que bloqueavam o fluxo de ar. E quando essas superfícies se obstruíam, o motor virava um forno de aço. Os ventiladores, movidos por correias, eram o único salva-vidas. Mas essas correias se desgastavam rápido, afrouxavam e às vezes estouravam no pior momento. Uma correia rompida podia significar superaquecimento em questão de minutos. Os mais cautelosos substituíam as correias no início de cada temporada, mesmo que parecessem novas, porque sabiam que uma única falha podia custar toda a colheita. O irônico é que o motor vendido como quase sem manutenção acabou exigindo um ritual constante de limpeza e vigilância. Os agricultores precisavam usar lavadoras de alta pressão para limpar as aletas, e os construtores pintavam as ventoinhas de amarelo apenas para detectar mais facilmente o acúmulo de poeira. O mito da simplicidade começava a se desfazer. Sim, o F6L912 era resistente, mas também era temperamental. E se fosse negligenciado, a fera se voltava contra você. O que tornava o F6L912 único era seu design modular, cilindros independentes parafusados ao bloco central. Mas essa genialidade escondia um inimigo invisível, o estresse térmico. Ao contrário dos motores refrigerados a água, que mantêm temperaturas mais estáveis, esse diesel vivia em um mundo de contrastes. Algumas partes queimavam como fornos, enquanto outras esfriavam rápido demais. Essa diferença, conhecida como gradiente térmico, era como dobrar e esticar o mesmo pedaço de metal centenas de vezes. No fim, até o aço mais duro acaba cedendo. O ponto crítico estava na junção entre o cilindro e o cabeçote. Em teoria, um ajuste preciso mantinha tudo alinhado. Na prática, a dilatação e a contração pelo calor afrouxavam essas uniões, e o impensável acontecia. Válvulas batendo nos pistões, cabeçotes trincados, peças fadigadas até se quebrarem. Os pistões eram outro campo de batalha. Sem líquido refrigerante para ajudar a absorver a temperatura, trabalhavam mais quentes do que em qualquer outro motor. O resultado: desgaste acelerado, fissuras e, às vezes, falhas catastróficas. Os operadores sabiam bem disso. Em dias quentes, com o termômetro marcando mais de 38 graus Celsius, o F6L912 virava uma bomba-relógio. Agricultores viam-no parar no meio da colheita, e equipes de construção sofriam apagões no meio de um projeto. Não explodia, não pegava fogo, mas obrigava a parar, e no mundo do trabalho pesado, tempo perdido é dinheiro perdido. Esse foi o momento em que a lenda começou a vacilar. O motor indestrutível estava mostrando que sim, tinha um limite, e que esse limite não era fácil de ignorar. Se o calor tinha sido um inimigo silencioso, o que veio depois foi um golpe direto e impossível de esquivar: as novas regulamentações ambientais. Durante décadas, o F6L912 reinou graças à sua confiabilidade e potência. Mas a partir dos anos 2000, o mundo começou a mudar. Governos da Europa, dos Estados Unidos e de outras regiões começaram a endurecer as leis de emissões com um objetivo claro: reduzir a poluição dos motores diesel. Primeiro vieram os padrões Tier 3 e Tier 4, e mais tarde, o Eustage V por volta de 2019. Essas normas exigiam níveis baixíssimos de partículas e óxidos de nitrogênio, tão baixos que pareciam impossíveis para um design dos anos 60. E para cumpri-las, os fabricantes tiveram que recorrer a sistemas modernos como filtros de partículas diesel, DPF, e redução catalítica seletiva, SCR. O problema era que o F6L912 não podia se adaptar. Sua refrigeração a ar não oferecia o controle térmico necessário para que esses sistemas funcionassem corretamente. Suas temperaturas eram altas demais, variáveis demais, e o espaço físico simplesmente não permitia integrar toda essa tecnologia de pós-tratamento. Em palavras simples, era um motor genial em um mundo que já não aceitava. Não importava o quão forte ou confiável fosse, se não cumprisse as leis, ficava automaticamente fora dos mercados mais importantes. A Deutz sabia disso e, embora tenha tentado manter a série 912 nos países com menos restrições, o futuro já estava selado. O motor que havia sobrevivido a guerras e desertos agora caía derrotado, não por falhas mecânicas, mas por uma mudança nas regras do jogo. Nos países com normas rigorosas, a história foi diferente. Primeiro desapareceram os modelos menores da série, o F3L912 e o F5L912. Depois chegou a vez dos 6 cilindros. Em 2020, a Deutz anunciou oficialmente que o F6L912 deixaria de ser produzido para novos equipamentos nos mercados regulados. Isso sim, a marca prometeu algo: manter peças de reposição oficiais disponíveis por pelo menos uma década,
para não abandonar os milhares de operadores que ainda confiavam nele. Mas a verdade era evidente. A fábrica já não produzia lendas, apenas mantinha relíquias vivas. Em paralelo, a Deutsche redobrava esforços em sua nova geração de motores refrigerados a água, capazes de integrar sistemas de controle de emissões, turbos avançados e eletrônica moderna. A mensagem era clara: o futuro não pertencia ao ar, mas à água. E assim, pouco a pouco, o motor que havia nascido nos campos de batalha e dominado fazendas e fábricas por mais de meio século foi desaparecendo de cena. Não por falhar em sua missão, mas porque o mundo já não tinha lugar para ele. Embora o F6L912 já não seja fabricado, sua marca continua gravada na história da engenharia. Foi o motor que levou a refrigeração a ar ao limite, demonstrando que era possível sobreviver em climas extremos, resistir sem radiadores e simplificar a manutenção em um mundo onde tudo parecia se complicar. As lições que deixou são claras. Primeiro, a durabilidade não é tudo. Um motor pode ser indestrutível, mas se não evoluir com as exigências do mundo, seja em conforto, segurança ou normas ambientais, está condenado a ficar para trás. Segundo, a inovação nasce da necessidade. Esse motor nasceu na guerra, quando a água era um risco mortal. Mas essa mesma solução que o fez grande se tornou um limite intransponível em tempos de regulamentações verdes. Hoje, a tocha é carregada pelos motores modernos da série TCD da Deutsche, refrigerados a água, mais limpos, mais silenciosos e capazes de cumprir os padrões mais rigorosos. São descendentes diretos do legado que o F6L912 deixou. E, no entanto, em oficinas e campos de meio mundo ainda se ouvem essas máquinas velhas rugindo como se recusassem a morrer. Para muitos operadores, o F6L912 não foi apenas um motor. Foi um companheiro de trabalho, um sócio incansável que nunca os deixou na mão. De certo modo, continua vivo. Não nas estatísticas, nem nas fábricas modernas, mas na memória coletiva daqueles que o viram resistir onde outros motores caíam. O Deutsche F6L912 foi muito mais que um motor. Nasceu em meio a uma guerra, ganhou respeito na paz e se tornou uma lenda que impulsionou fazendas, fábricas e veículos de todo tipo. Foi um símbolo de resistência, de engenharia pura, dessa dureza que parecia não ter fim. Mas no fim, o que o fez tão grande também foi o que o condenou. Seu sistema a ar, brilhante em seu tempo, não resistiu ao calor extremo nem às novas exigências de um mundo obcecado por emissões limpas. Assim, o motor indestrutível foi derrotado não pelo desgaste, mas pela evolução da indústria e das regras do jogo. E aí está a lição: a força por si só não basta. Até as máquinas mais resistentes precisam se adaptar ou ficar para trás. O F6L912 deu tudo de si, mas o mundo mudou mais rápido do que ele podia suportar. Hoje vive na memória dos que usaram e no DNA dos motores modernos que aprenderam com suas virtudes e com seus limites. Agora a pergunta é sua. Foi o F6L912 um gênio incompreendido à frente de seu tempo, ou simplesmente um gigante que se recusou a evoluir? Deixe sua opinião nos comentários, porque essa história ainda gera debate. E se quiser descobrir mais lendas mecânicas, não se esqueça de se inscrever. Afinal, nunca se sabe que outra máquina do passado guarda segredos que ainda não contamos.